Olá, eu me chamo Júlio César Santos Júnior, sou aluno do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista, da pós-graduação em Meio Ambiente. Essa é uma atividade da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, onde a proposta é realizar uma análise crítica de algum artigo. O artigo escolhido tem como título Impactos dos agrotóxicos para a saúde humana e o perfil do agricultor com relação ao seu uso, dos autores Juliele dos Santos Martins, Érica dos Carlos de Freitas, Aldenir Feitosa dos Santos, Maiara Andrade de Souza, Gessé Marques da Silva Júnior Pavão, Juliane Cabral Silva, Selenobaldo Alexinaldo Cabral de Santana, Kelly Barbosa da Silva, Jonathan Duarte de Freitas. O presente artigo ele tem como título Impacto dos agrotóxicos para a saúde humana e o perfil com relação ao seu uso. Bom, logo no início do texto, os autores trazem o seu programa de pesquisa, que é a exposição humana ao agrotóxico, evidenciando ali o modelo produtivo do agronegócio, que foi responsável por promover as intoxicações entre trabalhadores e a população. Eles também fazem uma relação entre as práticas agrícolas desenvolvidas no estado de Alagoas, que tem uma importante fonte de emprego, e relaciona essa prática ao modelo dependente da Revolução Verde. Trazem também a temática da exposição humana a agrotóxicos, que se tornou um problema de saúde pública, ressaltando a necessidade de organização dos serviços de saúde para atuação qualificada, além também de trazer a preocupação do Ministério da Saúde com os riscos de exposição e intoxicação dos que lidam diretamente com o manejo dos agrotóxicos de forma indiscriminada. Vale ressaltar que os autores apresentam diversas causas que podem levar ao agravamento dos quadros de contaminação humana e ambiental, como, por exemplo, a ampla utilização desses produtos, o desconhecimento dos riscos associados à sua utilização, o desrespeito às normas de segurança em seu manuseio, a livre comercialização, a grande pressão comercial por parte das empresas, distribuidoras e produtoras, e também os problemas sociais encontrados no meio rural. Após essa explanação sobre o uso do agrotóxico, os autores iniciam apresentando o seu recorte espacial por meio de dados do Centro Agropecuário do IBGE de 2019, onde eles constataram que todos os municípios de Alagoas possuem estabelecimentos fazendo uso de agrotóxico. Eles também apresentam diversos dados relacionados com a comercialização de produtos esses formulados, altamente tóxicos à saúde humana e também altamente perigoso ao meio ambiente. O foco dos autores foi apresentar o município de Igreja Nova, do estado de Alagoas, que se destaca pelo número de notificações por intoxicação de agrotóxico agrícola. E também pelo grande número de estabelecimentos, de fazendas, casas mesmo, rurais, que utilizam o agrotóxico. Eles destacam também a importância de monitorar o impacto do uso desses agrotóxicos à saúde humana, em especial em Alagoas, porque eles, ao pesquisarem sobre o tema, eles constataram que raros são os estudos sobre a avaliação do impacto dessas substâncias na saúde dos agricultores no estado de Alagoas. O trabalho traz uma parte experimental, que foi uma parte desenvolvida das unidades de saúde do município de Igreja Nova, juntamente com os trabalhadores de cultivo familiar e do convencional. E foram feitas algumas pesquisas, né, e eles utilizaram alguns filtros, como variável, tipologia, faixa de idade, grupos de área total, unidade territorial, e esses dados permitiram aos autores chegar ao número de 3.275 indivíduos da agricultura familiar para a Igreja Nova em Alagoas. E em relação aos resultados e à discussão, foi identificado que a grande maioria eles pertence ao grupo masculino. E aí eles levantaram a seguinte questão, a questão patriarcal, onde eles
perceberam que somente homens eram considerados como os principais trabalhadores, os agricultores, os chefes de família. As mulheres não ocupavam esse espaço nas atividades agrícolas em Igreja Nova. E essa questão patriarcal, onde a posição das mulheres, tanto no âmbito social quanto na produção da força de trabalho, é baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e considerando o contexto da agricultura familiar, eles perceberam que não havia espaço para as mulheres, ou se elas trabalhassem, elas não eram reconhecidas como os principais trabalhadores, como agricultores, como chefes de família. Uma outra questão abordada pelo autor foi o grau de escolaridade, que se destacou também, pois é uma realidade frequente no Brasil, onde cerca de 15% dos trabalhadores agropecuários nunca frequentaram a escola, 24% têm apenas o ensino primário, né, a educação infantil, e 19% apenas o fundamental. Ainda, eles identificaram que 17 produtos eram utilizados pelos agricultores e os mais frequentemente utilizados, eram produtos que faziam parte do conjunto de herbicidas sistêmicos, que são produtos que são bastante utilizados e muito conhecidos pelos agricultores, não somente do estado de Alagoas, mas de diversas regiões, tanto no Brasil como do mundo. É importante também destacar que os autores eles trouxeram os responsáveis por avaliarem os potenciais impactos sobre a saúde, sobre o meio ambiente e a eficácia agronômica. E esses órgãos eram o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Nesse contexto, os autores eles apresentaram a Lei Federal 7.802, que trata sobre a venda de agrotóxicos somente com receita e deve ser expedida por algum profissional autorizado. E boa parte desses trabalhadores rurais, eles fazem a compra desses agrotóxicos, porém não utilizam receituário agronômico e não têm acesso à orientação especializada de um profissional autorizado. Com relação a isso, se destaca a questão dos problemas de saúde. Como eles têm a necessidade de utilizar o agrotóxico e por falta de orientação eles utilizam de forma inadequada, eles estão propensos a alguns problemas de saúde. Alguns problemas de saúde deles, como os renais e hipertensão, são acompanhados na unidade de saúde básica por, por meio de médico e também por meio de uso de medicamentos. Mas ao manusear o agrotóxico sem a orientação correta, sem o uso de EPIs, vários desses agricultores relataram que sentem dores de cabeça, tontura, alteração na visão e náuseas, sendo que, mesmo eles sentindo esses sintomas, a maioria deles não procuram o serviço de saúde porque acham que são sintomas que não vão fazer mal e logo passa. Com relação à questão desse uso de agrotóxicos, os autores eles entenderam que a grande maioria dos agricultores eles têm baixo nível de escolaridade e isso prejudica a leitura das bulas dos agrotóxicos e a forma como eles devem usar e manusear não somente os agrotóxicos, mas também os equipamentos de proteção individual. Após a leitura desse artigo, é possível concluir que o artigo traz uma temática muito interessante, que eles enfatizam o uso os impactos do uso dos agrotóxicos à saúde do agricultor e também faz uma relação com o perfil desse agricultor. Porém, durante o desenvolvimento do trabalho, algumas questões ficaram confusas em relação aos dados de notificação, uso de EPIs e manuseio de agrotóxicos. Há uma contradição bastante explícita quando se trata do uso de EPIs. De acordo com os autores, o número de notificações por intoxicação de agrotóxico agrícola e pelo número de estabelecimentos rurais usando agrotóxicos são muito elevados.
Porém, ao serem indagadas sobre o uso desses equipamentos, 64% dos entrevistados responderam que fazem uso de algum equipamento de proteção individual no momento da preparação do produto. E 94%, no momento da sua aplicação no campo, utilizam EPI. E eles destacaram que usam luvas, máscaras, calças e botas. De um lado, as notificações por intoxicações e, por outro lado, os agricultores que dizem utilizar os EPIs. Então, como explicar os índices de intoxicação se os agricultores fazem uso de EPIs? Como justificativa para essa contradição, os autores levantaram os seguintes fatores que justificam essa contradição, como, por exemplo, a má utilização ou a má manipulação desses produtos causantes de EPIs, o elevado índice de toxicidade de alguns agrotóxicos, o uso de pulverizadores costais, o que ocasiona um contato direto com o produto. Eu acredito que o título ele pudesse ter sido mais específico, pois durante o trabalho os autores focam no município de Igreja Nova e as práticas agrícolas desenvolvidas na cidade. Porém, no título, o município de Igreja Nova não é citado. Quando o leitor faz a leitura desse título, ele tem uma visão muito macro, onde acredita que os autores irão trabalhar alguns impactos à saúde ocasionados pelo uso de agrotóxicos. Porém, se durante o desenvolvimento do artigo, os autores eles citam muito a Igreja Nova, o município de Igreja Nova, né, os dados relacionados ao município, né, tanto de notificações como o uso de agrotóxicos, estabelecimentos que usam os agrotóxicos. Então, acredito que o título ele pudesse ter sido melhor desenvolvido e algumas questões durante a escrita do artigo pudessem ter sido melhores trabalhadas.